Fala Massinho, hoje eu vim dar uma aula sobre relações ecológicas. Primeiramente, relações ecológicas, elas são classificadas em vários tópicos, sendo um deles relações intraespecíficas, que tem harmônica e desarmônicas. As harmônicas são sociedade e colônica, e a desarmônica são competição e canibalismo. E as relações intraespecíficas também são harmônicas e desarmônicas, porém elas são classificadas em 6, sendo ela mutualismo, comercialismo, amensalismo, parasitismo, predação e competição. Aí o senhor me pergunta, Evelyn, mas tem competição nas duas relações? É porque cada uma são diferentes. Bom, relações ecológicas são interações que ocorrem entre os seres vivos. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou de uma espécie diferente, que podem ser classificadas como harmônicas e desarmônicas. Dependendo das consequências que elas trazem aos envolvidos, a seguir apresentamos as relações ecológicas, como vocês viram, e as formas como elas podem ser classificadas. Classificação das relações ecológicas. Como dito, as relações ecológicas são interações que ocorrem entre os seres vivos. Elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou sendo classificada com relações intraespecíficas ou de uma espécie diferente. Como as relações intraespecíficas, além dessa classificação, as relações ecológicas podem ser tidas como harmônicas e desarmônicas, como eu falei. Então, eu já falei um pouquinho sobre as relações ecológicas, falei tudo mais. E agora eu vou falar um pouquinho. Já falei que sociedade colônica é harmônica, mas eu não falei o que é isso. Eu vou falar agora o que são harmônicas e desarmônicas. Harmônicas é quando traz benefício a todos os envolvidos ou traz benefícios a um sem causar prejuízo ao outro organismo envolvidos nas relações, e também conhecido como positiva. Relações desarmônicas é quando causa algum prejuízo para algum dos envolvidos. É também conhecida como negativa. Tipos de relações ecológicas. A seguir, apresentamos as relações ecológicas e as suas implicações ao organismo envolvidos. Primeiro eu vou falar sobre as relações intraespecíficas, que é a sociedade. Neste tipo de relações, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos sem união física. Apresentam uma divisão de trabalhos entre elas. Tal tipo trazem benefícios a todos os envolvidos, sendo classificado como relação harmônica. São exemplos as sociedades das formigas, abelhas e cupins. Colônia, neste tipo, relações dos indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos, no entanto, podem apresentar ou não divisão de trabalho. Tal tipo trazem benefícios a todos os envolvidos, sendo classificados também como relação harmônica. São exemplos como caravelas, a divisão de trabalhos, e colônia de uma bactéria. Não há divisão de trabalhos. Competição. Neste tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie podem entrar uma disputa por recursos que são limitados, como alimentos, territórios e parcerias para a reprodução. A competição é uma relação desarmônica. Um exemplo dessa relação é a competição por território, que acontece entre alguns animais. Por exemplo, aves. Uma forma que as aves utilizam para delimitar seu território é por meio de canto, como esses que sinalizam às demais que aquele território está ocupado. O canibalismo, nesse tipo de relação, um indivíduo alimenta-se de outro na mesma espécie. Assim, trata-se de uma relação desarmônica. O canibalismo ocorre, por exemplo, entre filhotes de tubarões de algumas espécies, como tubarão cinza, enquanto ainda estão no útero. Eu quero falar para vocês que também
as relações harmônicas e desarmônicas, elas são, a harmônica, ela é positiva e as relações desarmônicas, ela é negativa, ou seja, cada uma é de um tipo diferente. E no final, eu vou mostrar para vocês a sociedade, a colônia, a competição, o canibalismo. Como vocês viram que a competição é brigas por territórios e assim sucessivamente. Então, assim, eu já falei sobre relações ecológicas, já falei sobre relações intraespecíficas e também sobre o que é harmônicas e desarmônicas, e já falei sobre o que é sociedade, colônia, competição e canibalismo, já dei exemplos. Então, no final eu vou mostrar cada imagem detalhadamente e vou até falar sobre um pouco sobre. Agora eu vou falar sobre relações interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. A primeira é o mutualismo. As relações intraespecíficas, o mutualismo, neste tipo de relação, o indivíduo de espécie diferente vivem associados, sendo dependentes ou não dessa associação. Nelas, os dois são beneficiados, sendo assim uma relação harmônica. Um exemplo de mutualismo que é obrigatório é a associação de algumas espécies de algas ou cianobactérias, se eu não estou enganado, e fungos, formando líquens. As águas ou cianobactérias fazem fotossíntese e fornecem aos fungos a matéria orgânica produzida que servirá a eles como alimento. Já os fungos retêm a água e os sais minerais, além de conferirem certas proteção às algas. Um exemplo onde essa associação não é obrigatória ocorre entre o caranguejo e anemonas, aqueles que vivem dentro de conchas vazias, até o exemplo que o Márcio deu, em que algumas destas ficam fixas com o deslocamento do caranguejo. A área de alimentação da anêmona, que vive fixa, aumenta, já que confere proteção àquele que afastado, os predadores, devido à presença de substâncias urticamentos em seus tentáculos. Essa relação é também conhecida como protocooperação. O comercialismo, neste tipo de relação, apenas uma das espécies beneficiadas. No entanto, não causam prejuízo à outra. Essa relação é classificada como harmônica. Um exemplo de comercialismo que ocorre entre o tubarão, a renômara, está fixa na superfície ventral daquele por meio de ventosas e assim transportadas. Tal relação é também conhecida como iniquilismo, além de utilizar-se de restos de alimento do tubarão, resto de alimento do tubarão para sua alimentação. Um outro exemplo de comercialismo é a relação entre algumas plantas específicas, como orquídeas e bromélias, que vivem sobre o tronco de plantas, maiores nas árvores, apenas como suporte em busca de uma maioria disponibilidade de luz. Essa relação é também conhecida como epitifismo do comercialismo. O indivíduo secreta substância que inibem ou impedem o desenvolvimento de outro. Essa é uma relação desarmônica, pois é prejudicial a um dos envolvidos. Um exemplo de amensalismo ocorre com alguns fungos que secretam substâncias
que causam a morte de bactérias. Agora, o parasitismo, neste tipo de relação, um dos indivíduos parasita retira do organismo de um outro hospedeiro nutrientes para sua sobrevivência. Tal relação que pode debilitar os indivíduos hospedeiros, até mesmo levá-lo a óbito. Trata-se de uma relação desarmônica. Um exemplo de parasitismo que ocorre entre o ser humano hospedeiro e algumas vermes, como lombriga, que é um parasita, e agora a predação. Neste tipo de relação, um indivíduo mata o de outra espécie para alimentar-se. Essa relação é classificada como desarmônica, já que apenas um indivíduo é beneficiado. Um exemplo de predação pode ser observado em leões, que se alimentam de animais como a zebra. Agora, a competição, que é o último. Nesse tipo de relação, os indivíduos de espécie diferente podem entrar em disputa por recursos que são limitados, como alimentos ou territórios. A competição é uma relação desarmônica. Um exemplo é a competição entre plantas de espécie diferente em uma floresta densa pela disponibilidade luminosa. O que eu quero falar para vocês também, que a competição ela acaba sendo por competir sobre territórios, porque aqui nas relações intraespecíficas ela é uma competição sobre territórios. Já na interespecíficas, ela já é disputada por um lugar que seja com luz luminosa, ou até mesmo isso. E esse aqui foi o meu trabalho sobre relações ecológicas. Falei sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tópicos, que falei cada um sobre. Agora eu vou mostrar também um pouco algumas imagens, como eu falei, da sociedade, colônia, competição, canibalismo. Falei, né, no começo que eu ia mostrar aqui umas imagens, eu vou mostrar duas. A primeira, essa daqui, sobre sociedade. As abelhas vivem em uma relação de sociedade em que os indivíduos vivem juntos e há uma divisão de trabalho entre os seus componentes. Tipo assim, aqui cada abelha faz um serviço. Isso que eu entendo por sociedade e por trabalhos entre componentes. Agora o outro aqui, se eu não estou enganada, é o mutualismo. O mutualismo, como eu falei, sobre plantas, troncos e tudo mais, dos líquens, inclusive tá aqui, ó. Os líquens são constituídos por uma associação entre algas ou cianobactérias e fungos que vivem uma relação de mutualismo. E é isso, gente. Obrigada pela atenção e um beijo. Me passa pelo amor de Deus, porque não foi fácil.